Nós vamos falar sobre os nemateumintos, que estão o filo dos nemateumintos, ele vai ser falado na página 389, aulas 11 e 12 do setor C de biologia, tá? Quando a gente pega a palavra nemateuminto, existe uma definição para nemateuminto: animais de corpo cilíndrico, não segmentado, não tem as divisões, não existem partes, divisões. Possuem simetria bilateral. O sistema digestório deles é completo. Simetria bilateral, se a gente cortar o animal no meio, o lado direito é semelhante ao esquerdo. O corpo cilíndrico significa que ele tem esse corpo roliço, tá? Aqui nós temos um nemateuminto, né? Na verdade, aqui é uma lombriga, e foi feito um corte aqui no corpo desse animal e a gente tá vendo o seu interior. Então, a gente tem aqui, ó, a ectoderme, aqui nós temos a mesoderme, e aqui no interior a gente tem a endoderme. Então, essa estrutura aqui é conhecida como pseudoceloma. Ele é um falso celomado. Por quê? Para ele ser um celomado, a mesoderme tinha que estar aqui e aqui, tá? Então, ele existia uma falsa cavidade aí, um falso celoma. Quais são as características dos nemateumintos? O tegumento deles apresenta uma cutícula elástica e flexível. O sistema muscular, existe uma musculatura longitudinal que fica sempre abaixo dessa pele. A cavidade do corpo, eles são pseudocelomados, né? Porque entre a camada muscular e a parede intestinal tem essa estrutura chamada de pseudoceloma. Não é um celoma verdadeiro por não ser revestido interna e externamente pela mesoderme. O sistema digestório aqui é um sistema digestório completo, né? Que ele tem uma abertura que é a boca e ele tem uma outra abertura que é ânus ou cloaca, né? A boca serve para ingestão e o ânus ou cloaca servem para egestão. No caso da cloaca também serve para colocar os ovos. A digestão é extracelular, ela é fora da célula. Ele tem um sistema digestório, né? Não foi dito aqui que o sistema digestório deles é completo? Boca, aí aqui vem a faringe, aí vem aqui, olha, intestino, tal, e aqui no final, ânus, tá? Sistema digestório completo. Sistema respiratório, eles não apresentam um sistema respiratório específico, uma estrutura respiratória específica. Alguns têm uma respiração aeróbia e outros têm uma respiração anaeróbia. A respiração anaeróbia é o caso dos vermes, né? Os vermes que são parasitas têm uma respiração anaeróbia. Sistema circulatório, não apresenta um sistema circulatório verdadeiro também, tá? O sistema excretor já apresenta um sistema excretor. E o sistema excretor deles é chamado de tubos em H. Pode ser duplo, simples ou duplo, tá? Já tem um sistema excretor. O sistema nervoso é um sistema nervoso que apresenta um anel chamado de anel nervoso ou anel esofágico. E aqui existem os cordões nervosos que são distribuídos pelo corpo. Então, existe um sistema nervoso e, inclusive, existe um gânglio chamado de gânglio nervoso, tá? Em relação à reprodução, eles têm uma reprodução sexuada. Existe a fêmea e existe o macho com dimorfismo sexual, ou seja, a fêmea é bem maior e o macho menor. A fêmea pode chegar até 30 centímetros de comprimento, o macho até em torno de 20 centímetros de comprimento. E o macho tem essas espículas aqui, ó. E a fêmea tem essa boca chamada de boca trilabiada. Reprodução, então, sexuada. Em relação aos quantos hospedeiros que eles têm, se eles têm um vetor para transmitir essa doença ou não, os nemateumintos foram classificados em dois grupos. Os monogenéticos ou monóxenos, que são aqueles que têm apenas um hospedeiro, tá? No caso, o Ascaris lumbricoides, o Enteróbios vermiculares e o Ancylostoma duodenalis e o Necator americanus. Estes daqui são ciclos monogenéticos ou monóxenos. Eles só têm um hospedeiro. Para completar o ciclo, não tem mais do que um hospedeiro, tá?
Vamos falar um pouquinho sobre a ascaridíase. Ascaridíase é uma doença causada pelo agente etiológico conhecido popularmente como lombriga, e o nome científico Ascaris lumbricoides. Esse é a foto mesmo de uma lombriga, né? Aqui a gente tem uma fêmea e aqui nós temos um macho. Normalmente a fêmea com um corpo maior do que o macho, porque é ela que transporta todos os ovos. Eles são parasitas intestinais, né? Tanto que a gente tá vendo aqui, ó, lombrigas dentro de um intestino, né? Na verdade, essa pessoa possivelmente morreu por conta de tamanha quantidade de vermes que ela apresentava, porém, isso não é o comum acontecer a morte de uma pessoa por causa de lombriga, exceto que ela tem uma quantidade assim exorbitante. Aqui também mostrando a foto aqui de uma lombriga, aqui o desenho de uma lombriga dentro do intestino, né? Esse aqui, gente, é o ovo do Ascaris lumbricoides, né? Quando a gente come verduras, legumes que foram mal lavados, que a água está contaminada com esses ovos, a gente passa a ingerir os ovos e, consequentemente, desses ovos saem larvas que vão sofrer um ciclo mutacional dentro do organismo humano ou do organismo de mamíferos, e aí, quando completa o ciclo, ela volta a ser o verme adulto. O ciclo de vida do Ascaris lumbricoides. Então, ingestão de água ou alimentos contaminados. Aí, para onde? Quem que vai ingerir isso aí? O homem, né? Quando o homem defeca no chão, nas fezes saem os ovos. E o que acontece? Nos ovos, o indivíduo que ingeriu esses ovos, eles vão para o intestino e de lá vai sair uma larva. Esses ovos, quando eles se abrem, sai uma larva no intestino delgado, tá? O que vai acontecer? Essa larva vai perfurar o intestino e ela vai cair na circulação sanguínea. Quando ela cai na circulação sanguínea, ela vai passar pelo fígado, depois ela vai passar pelo coração, depois ela vai passar pelos pulmões, em seguida ela vai para a traqueia, da traqueia ela vai para a faringe, da faringe essa larva vai ser engolida novamente, vai para o esôfago, estômago, intestino, né? E elas vão se estabelecer no intestino delgado. O que vai acontecer? Lá no intestino delgado, o macho e a fêmea vão fazer a reprodução sexuada, a fêmea vai ficar cheia de ovos, que vão ser eliminados junto com as fezes, que vão contaminar água, alimentos, e o ciclo começa todo novamente. Agora, gente, nós vamos falar sobre a doença conhecida como ancilostomose ou amarelão. Esse é o verme, que é o ancilóstoma do Odenale, tá? Agente etiológico, ancilóstoma do Odenale ou Necator americanus. Existem duas espécies de nemateumintos que causam a ancilostomose ou amarelão. O que a pessoa sente quando ela está com amarelão? Vai causar uma profunda anemia, daí o nome amarelão, porque a pessoa torna-se pálida por ausência de rompimento das hemácias, perda de sangue constante, e aí gera um processo de anemia, tá? Ali o ovo, né, que esse ovo, quando de dentro dele sai uma larva, e a larva penetra pelos pés da pessoa, especialmente as pessoas que andam descalças, né? Então, olha, lá no intestino delgado tem o macho e a fêmea, aí vão botar os ovos vão ficar no solo, do solo desse ovo, ele vai abrir, vai nascer uma larva, essa larva vai perfurar a pele. E quando essa larva perfura a pele, ela cai na corrente sanguínea, tá? Esse aqui é o ancilóstoma, tá? Por que tá falando do Jeca Tatu aqui?
Quando o Monteiro Lobato contava as histórias tal, e o Jeca Tatu era um dos personagens de Monteiro Lobato, ele era um personagem cheio de doenças, e entre elas o amarelão. Vamos voltar só um pouquinho para a gente ver o ciclo do amarelão. Do ovo do Ancylostoma ou do Necator americanus sai uma larva chamada larva rabiditoide. Após 24 horas, né, que esse ovo foi defecado, né, saiu junto com as fezes, sai essa larva rabiditoide. Mais ou menos em torno de 48 horas, essa larva rabiditoide transforma-se em filarioide. E uma semana após, essa larva vira de filarioide, vira uma larva infestante. Aí ela penetra na pele, passa pelo coração, passa pelo pulmão e sofre uma muda, uma nova muda, a terceira muda. Vai para os brônquios, traqueia, esôfago e intestino delgado. Lá no intestino delgado, ela sofre a quarta muda. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, gente, aqui eu tô falando que a larva, ela entrou pela pele, mas existe uma outra maneira de ocorrer a infestação, que é o indivíduo ingerir os ovos, ou seja, através da boca, né, a ingestão dos ovos. Aí eles são ingeridos com água contaminada, ele vai para o estômago, sofre a terceira muda no estômago, vai para o intestino delgado e sofre a quarta muda no intestino delgado. Nós falamos, quando é pela boca, é peros, e quando é pela pele, é percutem. O Ancylostoma canino, ele parasita apenas cães. O Ancylostoma brasiliensis parasita cães e gatos, só que quando a larva penetra na pele humana, eles causam uma doença chamada de dermatose serpiginosa, que popularmente é conhecida como bicho geográfico, tá? Isso aqui, pessoas com a dermatose serpiginosa, que é conhecida como bicho geográfico. Quais são as medidas profiláticas, tanto para ancilostomose quanto para ascaridíase? Saneamento básico, né, que é tratamento de água e esgoto, higiene alimentar, lavar bem os alimentos, estar atento ao tipo de água que também vai utilizar para lavar os alimentos e, obviamente, não defecar no solo, né? Porque aí, se os ovos não atingirem o solo, não contaminarem a água, a chance da pessoa ter uma dessas doenças é praticamente nula. Agora, como uma doença que tem um ciclo digenético ou heteróxeno, vem a Escherichia Bancroft, tá? Que também é conhecida como elefantíase. Por que o nome elefantíase? Porque esse verme, quando ele se instala nos vasos linfáticos, ele faz meio que uma interrupção na circulação dessa linfa e o acúmulo desse líquido. E a perna fica parecendo uma pata de elefante. Daí o nome elefantíase, tá? Aqui, por que ele é digenético? Porque ele tem um vetor. O vetor é esse mosquito aqui, chamado de mosquito culex, tá? Então, o mosquito pica a pessoa e transmite o verme chamado de Escherichia Bancroft. Então, retomando aqui, né? A filariose ou elefantíase, o agente etiológico é Escherichia Bancroft, o vetor é um mosquito, é um pernilongo do gênero Culex. Como que acontece o ciclo da filariose ou então elefantíase? Em primeiro momento, a penetração das larvas durante a picada. E nesse momento, as larvas entram, caem na corrente sanguínea e chegam até os capilares linfáticos, desenvolvendo-se em vermes adultos. Os vermes adultos que vão estar nos capilares linfáticos, eles vão liberar as microfilárias, né? Pelas fêmeas, que caem na circulação sanguínea, mas na circulação periférica. Então, essas microfilárias, gente, que são liberadas pela fêmea da Escherichia, ela vai ser
absorvida, né? Ela vai ser sugada pelo mosquito Culex na hora que ele vem sugar o sangue da pessoa. Aí, o que que acontece com essa larva, que é essa microfilária, ela vai se desenvolver no mosquito. E a hora que ela se desenvolve no mosquito, o mosquito vai lá e pica de novo o homem e passa essa larva ao homem. E o ciclo começa novamente. Uma das características da doença, né, uns sintomas da doença é febre, diminuição da força física, dores musculares, dores de cabeça, inflamações dos nódulos e vasos linfáticos. Outra coisa também que acontece, o inchaço de membros, principalmente os membros inferiores, as mamas e os órgãos genitais. O que fazer para evitar? Ou seja, qual é a medida profilática, né, que a gente pode tomar para evitar a doença? Combater o mosquito transmissor, evitar o contato do mosquito usando repelentes, roupas que cubram o corpo todo, telas nas portas e janelas, mosquiteiros nas camas e, em todos os casos, em todas as doenças, é necessário tratar os doentes.